Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. É um dia especial, esse dia em que nós tiramos um tempo para estudarmos a Bíblia. E que bom que você está aqui participando desse tempo especial. É um tempo de aprendizado, de crescimento, onde compartilhamos sobre a Palavra de Deus e temos ensinamentos, reflexões, enfim, algo muito especial. Aliás, hoje nós estamos começando o tema Atos, o despertamento da igreja. Estamos já no capítulo 5. Para quem acompanhou algum tempo atrás, nós fizemos do capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 11. Estudamos esses textos de Atos e foi incrível realmente, um tempo de muito aprendizado, muito crescimento. E agora nós estamos retomando nesse tema Atos, retomando para um novo momento, e é uma alegria receber você para participar. Aliás, convido desejar você a deixar aqui embaixo a sua curtida também. Vou pedir para você comentar aqui de onde você está falando, qual é a sua igreja. É importante que você comente, que você compartilhe também esse estudo bíblico, envie para a sua igreja, para os seus amigos, colegas de GP, enfim, manda para todo mundo aí o estudo bíblico para que nós possamos, com esse conhecimento, compartilhar, ministrar mais da palavra de Deus para outras pessoas. Sou o pastor Robson, da Ondadura Joinville, e estou aqui com o meu grande amigo Gustavo. E aí, Gustavo, tudo bem? E aí, pastor, tudo bem? Olá, pessoal de casa, sejam bem-vindos. Estou bem empolgado para o nosso estudo de hoje. Afinal de contas, a gente vai começar aí uma nova caminhada sobre um novo tema, uma nova perspectiva, né, diferente do assunto anterior. Então, estou bem empolgado. A gente veio agora de uma sequência de um estudo muito especial a respeito de Deus e o dinheiro, dessa área da nossa vida. E agora, então, nessa semana e nos próximos meses aí, a gente vai caminhar junto nesse tema que vai ser muito especial. Estou bem empolgado. É isso aí, vai ser um bom tempo estudando Atos. E vocês vão ver essa dinâmica de Atos. Olha, literalmente, Atos não nos deixa acomodados. Nós vamos tratar diversos assuntos, nós vamos desenvolver muitos conteúdos que são realmente incríveis para a nossa caminhada como igreja, então é importante que você participe. E já que nós estamos começando o tema agora, eu quero fazer com vocês algo que é bem importante, é fazer uma visão, um panorama do que é o livro de Atos. É importante que você entenda isso para que possa, então, interpretar esse texto da palavra de Deus. Então, basicamente, quando nós olhamos para Atos, nós estamos com um material que foi escrito por Lucas, o médico. Para quem lembra, Lucas é um discípulo de Jesus que começou a acompanhar os outros discípulos, ou melhor dizendo, né, começou a acompanhar aqueles que são conhecidos como apóstolos, e também Lucas ele começou então a escrever sobre a vida de Jesus Cristo, e você tem o Evangelho segundo Lucas, que propõe-se a transmitir aquilo que Jesus viveu, aquilo que Jesus ensinou. É um evangelho muito rico, profundo e que traz algo muito especial. E quando você chega em Atos, você tem um outro livro escrito por Lucas, porém, agora um livro que é escrito num período posterior. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, Lucas concentra os seus ensinamentos, seus escritos, naquilo que é vivido depois da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, você tem em Lucas, aliás, você tem em Atos, Lucas escrevendo sobre a continuidade da obra do Senhor Jesus. Lucas, como evangelho, relata a vida e obra de Cristo, e Atos, escrito por Lucas, relata a continuidade da obra que é promovida pela igreja de Cristo Jesus. Você tem também aqui no livro de Lucas alguns propósitos. Por exemplo, a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas. Algo que fica bastante evidente, e principalmente na semana que vem, vou dar um spoiler para você, hein? Na semana que vem nós vamos ver isso de maneira mais clara, como há uma tensão entre o cristianismo e as autoridades romanas.
romanas. Também mostrar a expansão da igreja de Jerusalém e Roma diante de perseguições que a igreja estava enfrentando. Mostrar também o espantoso crescimento da igreja, apesar das limitações humanas. Você vai perceber muitas fraquezas dos apóstolos aparecendo, até mesmo discordâncias entre Paulo e Pedro, entre Paulo e Barnabé, enfim, você vai ver isso claramente. Mostrar a oração e a palavra como dois vetores do crescimento da igreja. Também mostrar a ação do Espírito Santo, e isso fica muito claro e evidente dentro de Atos. E, por fim, mostrar o triunfo do reino de Deus sobre o reino das trevas. Algo que fica muito evidente dentro do livro de Atos é como a igreja do Senhor Jesus caminha numa marcha triunfal, de maneira gloriosa, para experimentar os propósitos de Deus. Então nós temos nesse livro de Atos, que é um livro bastante extenso, né? Tendo em vista o Novo Testamento, os demais livros do Novo Testamento, Atos é um livro bastante extenso. Ele é formado por longos discursos, inclusive, você percebe isso claramente quando há discursos sendo mencionados, discursos de Pedro, por exemplo, discurso de Estevão, de Paulo, enfim, longos discursos que estão no decorrer desse livro que narra a história da igreja. Também você percebe nesse livro como é dada importância a pessoas como os apóstolos, alguns exclusivamente Pedro e Paulo são mencionados de forma especial. É dada importância a cidades como Jerusalém e Antioquia, citando a ação de Pedro em Jerusalém e de Paulo em Antioquia, a partir de Antioquia para também outros lugares em suas viagens missionárias. Você tem também um caráter cristocêntrico sendo expresso nesse livro, né? Jesus, ele sobe aos céus no capítulo 1 de Atos, mas ele não sai de cena do livro. Pelo contrário, Jesus permanece presente naquilo que a igreja está realizando. Tanto é que existe uma discussão. A discussão é: o que significa Atos? Atos dos Apóstolos, ou seja, é um livro que narra as ações que os apóstolos realizaram. Atos do Espírito Santo, esse livro existe para expressar a ação do Espírito Santo. Atos da igreja, alguns acreditam que o livro está falando sobre aquilo que a igreja viveu e, portanto, se refere às ações da igreja. Diante de tantos e tantos questionamentos e ideias, você tem um texto em Atos que eu creio que é essencial para nós entendermos isso. Atos capítulo 1, versículo 8, que diz: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte. Jesus está falando, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Por que eu entendo que esse texto ele é central em Atos? Exatamente porque ele mostra uma cronologia do que vai ser descrito em Atos. A partir do capítulo 2 até o capítulo 7, aliás, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, você tem a igreja em Jerusalém. Nesse capítulo 1, quando Jesus ainda estava entre eles, mas eles já estavam em Jerusalém. Depois, a partir do capítulo 8 até o capítulo 12, você percebe a igreja atuando tanto na Judéia quanto em Samaria. E do capítulo 13 até o capítulo 28, você enxerga uma ênfase nas viagens missionárias, onde a igreja vai até os confins da terra, onde a igreja ela vai até
os lugares mais distantes daquela época ou do local conhecido naquela época, diante dos locais conhecidos naquela época. Portanto, eu gosto de entender e resumir essa questão da disputa. Atos dos Apóstolos, da Igreja, do Espírito Santo. Eu gosto de dizer o seguinte: Atos da Igreja de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Eu creio que é assim que nós podemos enxergar esse livro. São os atos da igreja, sim. A igreja de quem? De Jesus Cristo. Como eu falei, ele não sai de cena em momento algum da história. Mas essa igreja está munida do poder do Espírito Santo, e isso é essencial. Diante disso, você tem uma visão geral sobre o que é o livro de Atos dos Apóstolos da Igreja do Espírito Santo. E aí, Gustavo, o que você enxerga disso? Concordo plenamente. Essa definição acho que é excelente, tanto a definição de compreendermos que a igreja é de Jesus, e Atos deixa isso muito claro. Jesus ali é a autoridade da igreja, o que eles fazem é por meio do poder de Cristo, da autoridade de Cristo. É Cristo quem derrama essa autoridade sobre eles. Afinal de contas, ali no início, Cristo mesmo fala, né? Olha, virá sobre vocês o poder do Espírito, e esse poder lhes dará a autoridade para serem minhas testemunhas até os confins da terra, né? E eu vejo, então, que esse movimento de Jesus aqui é o que a gente vê muito forte no livro de Atos. Tanto que tem alguns comentaristas, historiadores da igreja, que chamam realmente essa fase de movimento de Jesus, né? O movimento que Jesus estava agindo, fazendo, por meio ali da vida, então, do início da igreja. Inclusive, o livro de Atos é um ótimo livro para definir o que é a igreja, para definir o que é o movimento de Jesus ou o que é o cristianismo, porque nessa época precisou se definir e colocar-se as balizas para isso também, né? Por exemplo, tinham pessoas que diziam que o cristianismo era uma seita judaica, mas aí Atos mostra que muitos gentios, né, pessoas que não eram judeus, estavam aderindo. Então, por que alguém que não é judeu vai aderir a uma seita judaica, por exemplo? Outra coisa, né? Será que esse movimento de Jesus é um movimento político? Porque fala sobre rei, fala sobre reinado, fala sobre governo. É um movimento político? E aqui mostra-se ao longo de todo o livro de Atos de que, embora realmente nós tenhamos um rei e proclamemos o seu reino e queremos viver a partir desse reino, isso não é um movimento político, mas está para muito além disso. Então, é um livro que, em meio ao movimento de Jesus, ajuda a definir muito bem. E movimento implica essa ação, né? Por isso que eu acho que esse versículo que você ressaltou aqui, de Jerusalém, Judéia e Samaria, realmente é a chave de interpretação de todo o livro de Atos, pensando inclusive na composição de Lucas Atos, né? Porque aí, se você olha para Lucas, você vê um movimento inverso, né? Você vê Samaria, Judéia e Jerusalém, você vê um caminhar até Jerusalém, as coisas ali no livro de Lucas, terminando então com o ápice da mensagem ali, daquele primeiro bloco, Lucas, em Jerusalém, Atos começando em Jerusalém e tendo essa promessa, que é a promessa de Jesus, que é, na verdade, inclusive um cumprimento das promessas do Antigo Testamento, de ser bênção a todas as famílias da terra, a todas as nações, de nações serem acrescentadas ao povo de Deus, junto com Israel. Então, agora a promessa é de Jerusalém até os confins da terra. E esse confins aqui sendo bem representado por Roma, né? O final do livro chega então em Roma, que era a capital assim dos gentios, a capital do povo pagão, a capital do mundo conhecido. E o evangelho consegue sair de Jerusalém e chegar até Roma em meio a tudo aquilo que a gente vai ver ao longo desse assunto. Então eu gosto também de pensar assim, até para finalizar essa parte introdutória, de que Atos é inclusive um livro de testemunho. Testemunho de a gente perceber assim, muitos livros, né? Se você pega profetas, você pega algumas outras falas, você vê ali profecias, falas, promessas, expectativas. E aqui em Atos é muito interessante você ver promessas, por exemplo, ali no capítulo 1 do derramar do Espírito, já ali na sequência isso se concretizando. Você vê pedidos de oração sobre manifestação de poder de Deus e na sequência você vê isso se manifestando. Ou seja, é um livro que dá testemunho de um Deus vivo, real, fiel, que de fato aquilo que diz ele cumpre em meio ao poder da sua igreja, em meio ao poder que o Espírito Santo dá também à sua igreja por meio daquilo que Jesus a chamou para fazer, né? Então é um livro sensacional, tenho certeza que vai ser muito bom para a gente, vai aquecer nosso coração também para a conferência, né? Boa. Que está chegando aí, isso aí. A conferência por todo o mundo. E eu creio que também ali pós-conferência vai ainda nos alimentar nessa expectativa, incendiando nosso coração
para tudo aquilo que a gente quer viver a partir disso. É isso aí. Aliás, quem não fez ainda a inscrição para a conferência, corre que ainda dá tempo para você fazer sua inscrição. Conferência Onda Dura por todo mundo, vai ser um tempo muito especial. Nós já estamos realmente aquecendo nosso coração em Atos e você percebe como esse estudo de Atos, ele realmente nos desperta, né? Por exemplo, o culto de ontem já foi uma celebração extraordinária nesse sentido. E estudar isso aqui, para mim, pessoalmente, tem sido muito, muito edificante. Por quê? Você olha para o texto bíblico e você percebe, uau, não é algo que está somente para esse período, mas é algo que é real para nós como igreja hoje. E nesse sentido está a nossa pergunta de hoje. Escrevi mais cedo a pergunta, né, para tentar deixar ela certinha. Boa. Será que Deus não realiza mais milagres como fazia antigamente? É a pergunta que nós fizemos hoje para a nossa análise. Deus, no passado, realizava mais milagres do que Ele realiza hoje? A pergunta é muito pertinente porque o texto que nós estudamos, ou que nós iremos estudar hoje, é um texto que fala sobre milagres, sobre ações sobrenaturais, sobre operações maravilhosas, extraordinárias, coisas que o Senhor estava realizando. E onde que surgiu essa ideia de milagres dentro do livro de Atos? Lá no capítulo 3, Pedro já havia realizado uma grande obra nesse sentido. E quando Pedro, então, promoveu um milagre, ou foi um instrumento de Deus para a realização de um milagre, ele acabou sendo preso, ele acabou sendo aprisionado como consequência desse ato. Foi questionado pelos líderes religiosos da época. E isso, então, começou a causar um certo burburinho. E até mesmo você percebe que isso começa a ser anunciado ou colocado por Lucas dentro de Atos como sendo uma realidade da igreja. Ele já acrescentou esse milagre e isso já chamou atenção lá no capítulo 3. Depois disso, você tem episódios que narram desde a generosidade de pessoas que tinham a disponibilidade de compartilhar, de contribuir, de estar servindo com os seus bens. Mas, por outro lado, você encontra a avareza de Ananias e Safira. Esses relatos como um todo, eles não têm o propósito simplesmente de contar a história de Ananias e Safira, de Barnabé, ou mesmo de Pedro e João em suas pregações e suas aventuras missionárias. Eles têm um propósito de mostrar uma mensagem clara. Qual é a mensagem? O poder de Deus era uma realidade no meio da igreja. Eles viviam operações sobrenaturais. E especificamente, então, nesse período que temos, final do capítulo 4 e início do capítulo 5, percebemos o poder de Deus aparecendo para trazer, inclusive, temor ao povo. Por quê? Porque realizaram... Ananias e Safira entregaram, aliás, aquela oferta de forma equivocada e diante disso eles caíram mortos diante da igreja. Foi um juízo da parte de Deus e isso mostrava como Deus estava presente no meio do seu povo. Deus é percebido através do juízo. Agora, nessa situação que nós vamos estudar, Deus está presente no meio do seu povo, através de operações milagrosas. É o que nós vamos olhar para o texto e entender. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 12 em diante. Nós vamos ler esse texto e depois analisar um pouquinho cada uma dessas ideias. Então, e até com relação a isso que você mencionou, só para a gente... e começar com o texto, mas já que você fez menção à Ananias e Safira, um detalhe que eu acho interessante aqui desse capítulo é que aparece no mesmo capítulo, né? E uma das coisas que isso me chamou a atenção, refletindo, foi sobre o fato de que a presença de Deus é uma presença integral de Deus em meio ao seu povo. E o que eu quero dizer com isso? Nós não conseguimos desejar, clamar, esperar, ter expectativas de que Deus se faça presente em nosso meio
esperando que apenas alguns dos seus atributos se manifestem e outros não, né? Mas Deus aqui manifesta, por exemplo, acabou de manifestar a sua justiça, acabou de manifestar que ele é um Deus santo, contra então ali a hipocrisia, a mentira, o pecado, aqui no caso de Ananias e Safira, e agora ele já vai manifestar outras características, né, do seu caráter, de quem ele é, por exemplo, aqui com milagres, curas, enfim. Mas é bem interessante a gente perceber que onde Deus está presente, ele está presente integralmente e as suas características, os seus atributos são ressaltados e experimentados pelo seu povo de uma maneira integral também. Né? Show, é isso mesmo. Vamos lá então, Atos 5:12, olha o que o texto diz. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alta consideração. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. Como resultado, o povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Muita gente vinha das cidades ao redor de Jerusalém, trazendo doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Bom, quero fazer aqui com vocês uma reflexão no texto, e até já deixei aqui marcado alguns pontos principais para vocês. Olha aqui no texto, que interessante. Realizavam sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo. Olha só, as ênfases que Lucas está dando. Entre o povo, no templo. Ali também ele cita ninguém mais, ou seja, ele está falando que algumas outras pessoas não tinham coragem de se juntar a eles. Depois nós vamos explicar em detalhes. Também cita mais pessoas. Depois, multidões de homens e mulheres. O povo também cita muita gente vinha das cidades ao redor. Ou seja, nesse texto, nessa porção ou perícope das Escrituras, você percebe que Lucas ele está enfatizando entre as pessoas, sejam em geral, ou pessoas que não criam ainda no Evangelho, ou pessoas que já eram da fé, pessoas que já estavam ali, pessoas que estavam crendo. Enfim, há uma ênfase entre a quantidade de pessoas. Também há uma ênfase sobre ajuntamentos, sobre aproximar, trazer pessoas para perto. Ou seja, Lucas nessa perícope ele está mostrando como o Evangelho, a igreja do Senhor Jesus pregando o Evangelho, movimenta pessoas, atrai pessoas, promove uma transformação. O que você olha para esse texto como um todo é um movimento claro de relacionamentos, circunstâncias, onde a igreja está presente, existe movimento. Isso precisa ficar bastante evidente, claro, porque seja na questão de crer ou confessar, acreditar em Cristo, isso envolve a pregação do Evangelho, ou na operação de milagres, ações sobrenaturais, curas, libertação de demônios, também dessa forma você vê a presença da igreja. Portanto, uma coisa que fica muito evidente é que a igreja promove movimento, transformação. A igreja ela é um organismo vivo, o povo de Deus ele experimenta uma transformação de maneira muito clara. É isso que nós percebemos nesse texto. E o que fica evidente aqui, você olha para esse texto e ele começa dizendo: os apóstolos realizavam muitos o quê? Sinais e maravilhas. E aí quando você tem essa ideia de sinais e maravilhas, você percebe que os apóstolos estavam sendo instrumentos de Deus para transmitir algo. Primeiro, a palavra sinais fala sobre evidências que são tangíveis da presença e do poder de Deus, apontando para cumprimento de ensinamentos das Escrituras. Então, um sinal,
é algo que não tem um fim em si mesmo. O sinal aponta para algo. Se eu fizer um sinal assim, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou apontando para você. Quando você olha uma placa de sinalização, direita, esquerda, pare, está apontando para algo. Da mesma forma, esses sinais que estavam acontecendo, que Lucas narra depois, não estavam focados neles mesmos, estavam focados em algo maior. Portanto, você percebe que o que estava acontecendo, o movimento no meio da igreja, não estava focado no movimento em si. A igreja não vive um reteté, um fogo, ou uma glória, ou milagres. Enfim, a igreja não vive o que vive pela experiência, mas sim por aquilo que ele aponta, ou por aquilo que ela aponta, para quem essa experiência aponta. Também há uma palavra aqui que é a palavra maravilhas, ou prodígios, de acordo com a versão, mas se refere a eventos maravilhosos e incomuns, que ultrapassam as capacidades humanas. Os prodígios eram coisas que eram extraordinárias, que as pessoas viam e diziam, uau, é o poder de Deus que está em atuação nesse lugar. Essas manifestações revelam que Deus está entre nós. Por isso, as duas palavras, sinais e prodígios, elas apontam para um Deus que estava cumprindo uma mensagem. E interessante ele dizer, entre o povo. Não era só entre os discípulos, não era somente entre aqueles que já eram da fé, mas os apóstolos estavam realizando esses sinais e prodígios no meio da multidão. É como se Lucas colocasse aqui 2 pontinhos. Agora, gente, eu quero explicar para vocês. Mas essa é a frase introdutória que traz uma visão clara. A presença de Deus promove movimento no meio do seu povo. Quais movimentos a presença estava promovendo ali entre eles? Sinais e prodígios. Entendendo que esses sinais e prodígios têm um propósito que é muito maior. Nesse sentido, dá sequência ao próprio ministério de Jesus, e agora, como você bem falou na introdução, né? Jesus por meio do seu povo, né? E o povo de Deus, a igreja, sendo agora o braço, a mão, a boca de Jesus nessa terra por meio, então, da ação do Espírito Santo. Porque Jesus também, em seu ministério, realizou milagres, sinais, prodígios e maravilhas, mas também não com o fim no milagre ou na experiência. Tanto que se você pega, por exemplo, cada evangelho tem seu propósito, mas o evangelho de Marcos, os sinais e maravilhas ali realizados sempre são num contexto de, olha, beleza, eu curei, mas ainda não sai agora falando isso para todo mundo como se esse fosse o ponto final da história, porque ainda vai vir a revelação maior, que era o fato de Cristo ser o Messias, crucificado, ressurreto, enfim, e conectar o sinal e a maravilha para chamar atenção para esse tópico, para esse fato. Isso continua sendo manifesto agora na igreja, né? A igreja buscando e ganhando credibilidade, notoriedade, sendo falada, estando na boca do povo ali, por meio de sinais, maravilhas, prodígios, enfim, por meio de tudo isso, apontando para o fato principal, para a mensagem que a igreja carregava, né? Então é bem interessante perceber que isso fazia parte aqui central também do ministério apostólico, do ministério da igreja ali no início. É como se portas estivessem sendo abertas para o evangelho ser proclamado, para Cristo ser conhecido, para a atenção das pessoas serem, então, chamadas a um alerta, a um estado de atenção, por meio daquilo que estava sendo realizado como uma experiência, mas não terminando naquilo, não tendo um fim em si mesmo, mas sim promovendo a mensagem do evangelho. Exatamente. E é isso que eu estou colocando aqui. Qual que era esse propósito maior? Sinais e maravilhas servem a propósitos maiores. Qual era esse propósito? Atrair as pessoas para ouvir a mensagem do Evangelho. E é isso que precisa ficar muito claro, que o que os discípulos estavam fazendo, os apóstolos, enfim, estavam promovendo, era um sinal, uma evidência daquilo que eles estavam pregando. Interessante que ali no versículo 12 diz, se reuniam no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão.
O templo era um lugar de ensino, era um lugar de instrução, era um lugar de conversa. Os discípulos eram muito espertos. Eles iam proclamar o evangelho onde? No templo, onde tinham pessoas querendo ouvir a lei de Deus, os ensinamentos sobre Deus. O templo foi a porta de entrada do cristianismo para difundir seus ensinamentos, porque no templo estavam pessoas interessadas em conhecer mais a Deus. Entenda então como fica evidente que esses sinais e maravilhas que estão sendo mencionados por Lucas aqui, estão direcionados a chamar as pessoas para perto. O templo era um lugar onde as pessoas já estavam, os discípulos iam lá com o propósito de transmitir essa mensagem. Agora, também o versículo 13 diz algo interessante. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alta consideração. O que é ter em alta consideração? É mostrar ou ter diante das pessoas uma boa fama, ser conhecido como alguém que é valorizado ou deve ser ouvido, enfim, deve ser percebido. Porém, algumas pessoas não queriam se juntar a eles. E aí você pergunta, né? Por que ninguém queria se juntar a eles? Nós entendemos contextualmente que duas possibilidades, pelo menos, devem ser mencionadas aqui. Talvez o Gustavo lembre de alguma outra. Mas uma delas é o fato de que os discípulos de Jesus, Pedro e João, já estavam causando um certo alvoroço, já haviam sido presos, já estavam enfrentando uma certa perseguição, um certo sofrimento. E a realidade é que, de alguma forma, estar associado a eles já poderia começar a render um certo questionamento diante das autoridades romanas. Entenda muito bem, os romanos dominavam politicamente a região. E esse domínio político fazia eles tirar impostos, cobrar impostos da população, trazer, de certa forma, uma segurança que estava limitada ao seu poderio militar. Ou seja, os romanos impunham um certo respeito sobre aquelas pessoas. E os que moravam em Jerusalém, então, tinham esse receio daqueles que estavam... A Siri está querendo participar do estudo bíblico aqui também. Não, Siri, fica na sua aí. Mas eles tinham um certo receio com relação a isso. Agora, outra coisa que também chama a atenção é que é perigoso fazer parte dessa igreja, desse grupo aí, né? Imagine você cair morto de uma hora para outra porque está mentindo para o Espírito Santo. Imagine. A presença de Deus causou um temor entre eles. E esse temor está relacionado a reconhecer que Deus era real no meio daquele povo. Portanto, pelo menos por essas duas questões, você pode ter um impeditivo claro de algumas pessoas que diziam, não vou me achegar a esse grupo. Você lembra de mais alguma questão nesse sentido, Gustavo? Não, eu creio que está muito envolvido com isso mesmo, porque eu acho que a chave, assim, para tentar entender, não é necessariamente um desprezo que as pessoas tinham, porque o texto deixa claro, né, uma alta consideração. As pessoas não estavam achando ruim aquilo necessariamente que a igreja estava vivendo ou fazendo, né, o grande povo ali, a grande multidão, porque, bom, se a gente pensa, né, na igreja, no evangelho, transformando histórias, transformando pessoas, curando, enfim... Você olha para aquilo e você vê, essas pessoas... eu conheci aquele cara, agora ele está participando desse movimento, ele transformou de história, ele mudou da água para o vinho. Aquela pessoa tinha esse problema e foi curada, olha isso que está acontecendo, olha os sinais e maravilhas que eles estão vivendo. Agora, eu também não quero correr o risco de, passando perto deles, ser identificado como um deles, porque eu ainda não estou disposto também a comprar isso totalmente, né? Ou a me apegar a isso totalmente. Então aqui eu vejo até um senso de compreensão sobre o peso do que era ser igreja, sabe? A igreja crescendo em credibilidade aqui sobre o que ela era, né? Do tipo assim, por exemplo, infelizmente, né, se a gente fosse aplicar para hoje, você vê pessoas não fazendo esse filtro para participar de uma igreja ou para ser cristã. Às vezes ela vai para uma igreja
para fazer networking, às vezes ela vai para uma igreja só para ter contato, só para conversar com as pessoas, ou só para, sei lá, conseguir algum benefício próprio, ou para, que nem numa época de campanha política, para se passar pelo cristão, pela boa pessoa, enfim. Você não vê esse senso de noção, de temor e de credibilidade do tipo assim, cara, é muito sério ser identificado como igreja, tanto pelo temor de um Deus santo, justo, fiel, Deus vivo e verdadeiro, quanto também pelo testemunho do que as autoridades e as pessoas aqui em volta estão achando. Então, é muito sério ser identificado como igreja, e se eu não estou totalmente disposto a ser identificado, não quero nem passar muito perto. Por mais que eu até admire, mas não quero passar muito perto para não correr o risco de ser identificado sem eu ter a disposição de abraçar tudo aquilo que implica ser identificado como igreja, né? É isso aí. E nesse sentido, então, eu coloquei como quebrar as resistências promovidas pela perseguição, o medo de juízo. Então, esses milagres, essas operações sobrenaturais, sinais e maravilhas servem a propósitos maiores, e esse propósito envolvia quebrar essa resistência. Interessante que, se por um lado muita gente não queria se juntar a eles, versículo 14 traz um contraponto. Cada vez mais pessoas, multidões de homens e mulheres, criam no Senhor. E quando você apresenta aqui cada vez mais pessoas, o que Lucas está fazendo é trazer um desenvolvimento de uma ideia que já começa lá no capítulo 1 de Lucas. Por exemplo, lá no capítulo 1, vou citar aqui para vocês, no versículo 13 e 14, são mencionadas 20 pessoas. Capítulo 1, versículo 15, já são 120 pessoas reunidas no mesmo lugar. Capítulo 2, 41, 3.000 almas, discurso de Pedro, pessoas que se converteram, foram 3.000 pessoas. Capítulo 2, 47, todos os dias acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos, ou seja, o número estava crescendo. Capítulo 4, versículo 44, 5.000 número de membros. Tem um segundo discurso ou pregação de Pedro, e o número chega a 5.000 pessoas que se converteram. E aqui no capítulo 5, versículo 14, ele cita cada vez mais pessoas, e aí então ele diz multidão de homens e mulheres. Tem dois destaques aqui. Quando chega no número para lá de 5.000, ele diz assim, agora é multidão. Agora eu não consigo mais contar. Não tem um drone aqui por cima que vai conseguir contar a quantidade de pessoas. Então, assim, é multidão. A partir do capítulo 4, ele cita multidões. Por exemplo, no capítulo 5, ele vai dizer que encheram Jerusalém. No capítulo 6, ele vai dizer que crescia o número de discípulos. Capítulo 6 ainda e 9, multiplicava as igrejas, multiplicava os discípulos, grande multidão. Enfim, milhares de judeus creram. No Evangelho, aliás, no livro de Atos como um todo, Lucas ele gosta de citar pessoas, números, até que ele então chega a essa palavra multidão, que expressa um grupo enorme de pessoas que ele não consegue ter um controle absoluto e contar. Tudo isso para mostrar a progressão do Evangelho. Aliás, isso aqui, gente, é um tapa de luva, né? Para aquelas pessoas que odeiam contar números. Ah, por que falam um número? É para se mostrar, é para se achar. Ah, por exemplo, final de semana, nós batizamos 160 pessoas. E a gente falou, 160 pessoas foram batizadas. Poxa, mas precisa dizer que é 160, querem se achar? Não é isso, meus irmãos. Contar os números é algo que, em si só, não é um problema. Nós não podemos ter medo de contar os números, de perceber o que Deus está fazendo, de citar quantas pessoas Deus está acrescentando. Isso é claro dentro da Bíblia. É óbvio que não podemos fazer isso por vaidade ou para mostrar-se diante das pessoas. Não, não podemos fazer isso. Mas essa é uma questão de motivação, e motivação só quem pode avaliar é Deus. Então, toda vez que você vê alguém colocando número, não questione a motivação da pessoa, porque você não pode, não sabe qual é, e somente Deus pode julgá-la. Lucas cita números exatos, até ele perder a capacidade de contar
esses números. Segundo detalhe que eu queria ressaltar aqui é que ele diz homens e mulheres. E até aqui ele estava dizendo só homens, homens, homens. Mas Lucas ele percebe o valor das mulheres, que elas se juntaram à igreja, que elas começaram a participar no meio da igreja. E ele cita, aliás, como as mulheres estão participando do crescimento e do desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus. É muito legal você entender que, mesmo numa sociedade que era muito fechada para as mulheres, mesmo num contexto onde as mulheres eram muito desprezadas e limitadas a determinados lugares e funções, ainda assim, a Bíblia já ressalta o valor da mulher, a importância, a presença dela no meio da igreja e coloca igualmente aos homens. Quem que acreditou? Homens e mulheres, ou seja, todos estavam tendo fé em Cristo Jesus. Eram homens, eram mulheres, você tem um grupo grande de pessoas reconhecendo a Cristo, e isso fica muito evidente nesse texto. E até um movimento interessante contracultural, né? Porque seja dentro da sociedade judaica, seja dentro, principalmente, da sociedade grega, realmente não havia uma valorização de igualdade em muitos contextos de homens e mulheres, né? Mas o Novo Testamento todo vai apresentando essa valorização do ser humano enquanto digno diante do Senhor, daquele que o chamou, daquele que o criou, enfim. Tanto que a gente vê isso em vários textos, no próprio apóstolo Paulo, depois em suas cartas. Isso é um consenso que o cristianismo, que a pessoa de Jesus, que o movimento de Jesus fez, de valorizar aqueles que não eram valorizados. E na própria literatura, né? Se você pega o próprio Antigo Testamento, não estou aqui dizendo que o Antigo Testamento desvaloriza mulheres, né? Mas no Antigo Testamento era comum na literatura, por isso fazia parte do contexto cultural da época, né? Então isso não é um problema em si. Mas qual que era o ponto? Quando ia se fazer um censo, quando ia se levantar números, dados, sempre se falava, né? 5.000 homens. Os próprios evangelhos, né? A gente vê lá a multiplicação de pães e peixes, é falado tantos mil homens, tantas mil... E daí você fala, mas tinha então mulheres e crianças junto. Daí você sempre multiplica esse número por 2 ou por 3, e daí a gente faz algumas estimativas, né? Por quê? Porque era um dado consensual, cultural, bem tranquilo. Então isso não é necessariamente um problema em si naquele contexto cultural. Agora, esse movimento de Lucas fazer questão de colocar no texto homens e mulheres não é só um detalhezinho, mas é justamente uma valorização de público. Já nos evangelhos, Lucas faz isso, né? Lucas, no seu evangelho, ele já é o evangelho de valorizar essas figuras não tanto valorizadas na época, como, por exemplo, as mulheres. Ali ele fala das mulheres que investem no ministério de Jesus, que estão junto com Jesus, as que viram primeiro Jesus, ouviram primeiro falar do testemunho da ressurreição. Enfim, já em Atos também, Atos 1,14, quando a igreja está reunida orando, ali é falado, né, das mulheres que estão juntos, mas ainda eram as mulheres que já tinham contato com Jesus. E agora, então, a gente vê uma primeira menção já em Atos desse movimento das mulheres que estão junto nesse processo de conversão e que, inclusive, após Atos, até o momento em que a igreja é reconhecida pelo Império Romano, ali com Constantino, como uma religião oficial do Estado, durante esse período a igreja era, inclusive, conhecida como uma religião de mulheres, crianças e escravos, ou seja, de valorizar a vida, independente do que a sociedade no seu contexto valorizava ou não, mas a igreja sendo esse lugar de valorizar todo aquele que é criatura, criado por Deus, sua imagem e semelhança. É isso aí. Até para acrescentar, nesse sentido, você falou dos gregos desprezando as mulheres, alguns filósofos acreditavam que as mulheres não tinham alma. Era o homem sem alma. Então, você vê o desprezo às mulheres nesse contexto. E aqui, quando você acrescenta homens e mulheres, se diz... essa é a mensagem da redenção do Evangelho. Essa é a mensagem que nós cremos. Quando você tem uma mulher sendo redimida, dentro desse contexto, você está tendo claramente uma transformação que é válida para todos. Isso comprova a nossa mensagem. Então, os sinais e as maravilhas que Lucas citou, que aconteciam entre o povo, de alguma forma eles iam indicar exatamente essa mensagem de redenção. Mensagem que foi inaugurada em Cristo. E nós sabemos que a era messiânica foi estabelecida a partir de Cristo. E como consequência da era messiânica, você tem diversas ações sobrenaturais. Porque a era messiânica foi instaurada, coisas extraordinárias aconteciam. Aqui não foi diferente. Versículo 15 diz como resultado,
O povo levava os doentes às ruas, em camas e macas, para que a sombra de Pedro cobrisse alguns deles enquanto ele passava. Aqui você já percebe que agora as pessoas estão onde, gente? Já estão no meio da rua. Já saiu lá do pórtico de Salomão, já saiu do templo, está entre o povo, no meio da rua. De maneira geral, as pessoas ficavam no caminho de Pedro, no caminho de Lucas, no caminho de Paulo, enfim, posteriormente Paulo, obviamente, né? Depois vai ser Paulo, mas você percebe como os apóstolos, de maneira geral, as pessoas procuravam eles, e Lucas faz questão de relatar exatamente isso. E aí quando diz, estavam em macas e camas, quer dizer, eram pessoas que tinham doenças incuráveis, pessoas que tinham doenças que não tinham como ser solucionadas, doenças que eram extremamente difíceis. E aí você pergunta, a sombra de Pedro tinha poder para curar? Nossa, como Pedro era ungidão, né? Essa ideia da sombra tendo poder me faz lembrar algo que já está claro dentro das Escrituras, é que a sombra é tão somente um reflexo da pessoa. E esse reflexo da pessoa, ou esse símbolo de quem a pessoa é e do que ela estava fazendo ali, estava relacionado a Pedro como sendo o quê? Um referencial da igreja de Jesus Cristo. Não há aqui uma exaltação de Pedro por curar, tá bom? Não é que Pedro ele era mais santo, ele era mais poderoso. Pedro era um apóstolo. O que é um apóstolo? Alguém que foi enviado. Enviado por quem? Por Jesus. Pedro, como enviado por Jesus, conseguia viver milagres extraordinários através da sua vida. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito através desse milagre. O propósito de curar esses acamados, enfermos, era exatamente que eles acreditassem na mensagem do Senhor. O propósito era gerar fé no coração, era gerar uma entrega, era fazer aquelas pessoas abrir os olhos, e em alguns casos literalmente, para que eles enxergassem aquilo que Cristo de fato era e aquilo que Cristo poderia realizar. Inclusive, muita gente vinha de outras cidades, trazendo tanto doentes, e aqui ele acrescenta, e atormentados por espíritos impuros, ou seja, as pessoas que estavam sob influência de demônios, e essas pessoas eram libertas, ou essas pessoas elas eram curadas. Isso mostra a mensagem de redenção do Evangelho sendo evidenciada entre o povo, entre as multidões, a ponto deles perceberem o poder do Evangelho, o poder da mensagem que era pregada por Pedro e pelos demais apóstolos. Portanto, nessa perícope, o que Lucas está fazendo é indicar o poder de Deus que estava em atuação através dos seus servos, os apóstolos, mostrando que esse poder em ação, com os sinais e maravilhas ou prodígios, era um instrumento para que a mensagem deles fosse ouvida com maior liberdade, mesmo num contexto onde algumas pessoas tinham oposição, seja a ouvir a mensagem ou a se juntar aos discípulos. Aqui nós já temos de forma embrionária uma percepção dessa oposição das pessoas. Por exemplo, aquilo que o Gustavo falou, vai custar caro me tornar um discípulo de Jesus. Pode custar minha reputação, pode custar até mesmo o que eu tenho disponível em minhas mãos. Mas eu sei que eu sou chamado a seguir a Jesus, e isso é o que mais importa. Muito bom. Eu acho também interessante perceber, junto com isso nesse texto, por outro lado, a expectativa das pessoas, né? Porque esse texto fala, né, de que as pessoas tinham a expectativa de que Pedro, ao passar, que a sua sombra, então, curasse as pessoas. Então, também havia uma expectativa por parte das pessoas de que isso acontecesse. E esse texto, quando eu olho essa expectativa das pessoas, me lembra muito também, por exemplo, a expectativa da mulher
do fluxo de sangue, ao tocar nas vestes de Jesus e ao tocar ser curada. Também depois, se a gente for ver no ministério do apóstolo Paulo, há um momento lá em que ele usa lenço e um pano lá para curar e para fazer umas coisas, enfim, né? E Ágabo usando um cinto para amarrar e profetizar. Exatamente. Ou também ali Jesus com outros símbolos, né, da saliva, enfim, de terra e de outras coisas acontecendo. Cuspe de Cristo. Cuspe de Cristo, meios ali. É o nome de uma igreja, sabia? Igreja Cuspe de Cristo. Interessante. Desculpa, eu atrapalhei teu pensamento. Não tem problema nenhum. Achei que era uma brincadeira, mas também isso é sério. Amém. É sério. Amém. Mas, enfim, o que eu quero dizer com esses símbolos e tudo mais, e com o fato, principalmente aqui, da expectativa das pessoas em meio a esses símbolos, ou aqui em meio à sombra de Pedro, né? Por vezes, quando eu leio o do fluxo de sangue ou isso, parece, às vezes, uma expectativa do povo agora, até um pouco supersticiosa sobre o que poderia estar acontecendo ali. E talvez você, lendo esse texto, você pense que o povo estaria agindo de alguma forma meio, cara, vou tocar na veste, eu vou tocar a sombra, isso vai me curar e tal. E é bem interessante porque isso tem a ver com algo até que a gente falou um pouco semana passada, sobre como Deus também é misericordioso e gracioso ao se revelar às pessoas, ao tocar as pessoas, ao se fazer conhecido pelas pessoas, inclusive dentro da linguagem daquilo que a pessoa está preparada para receber. O que eu quero dizer com isso, né? De que, por exemplo, essas pessoas ali poderiam estar vindo da vizinhança e tal, elas poderiam estar com uma mentalidade supersticiosa ou não a respeito da cura que viria a acontecer. Mas isso não limitava a ação graciosa, milagrosa e soberana de Deus sobre essas ações. Por isso que aqui há uma distinção bem importante entre, sei lá, magia e milagre, por exemplo. Qual que é a diferença dessas duas coisas, né? São duas coisas sobrenaturais e que a Bíblia mesmo reconhece. Magia é totalmente combatido pelas Escrituras. E o que é a magia nas Escrituras? Seria uma tentativa humana de controlar ou dominar o sobrenatural e ter isso em suas mãos, em seu poder. O que é rejeitado, né? Essa tentativa de controle do sobrenatural. Agora, o que é o milagre? É a ação do sobrenatural em meio ao seu povo, quando o povo é um mecanismo de fluir isso da parte de Deus, né? E essas pessoas aqui, então, tendo ou não uma superstição com relação a esse assunto, a questão é, elas não precisavam, em primeiro lugar, conhecer a teologia mais perfeita do mundo para ir conhecer a Deus ou para ir ter uma experiência com Deus. Mas a questão é, tendo uma experiência com Deus, elas agora eram chamadas a uma caminhada de amadurecimento na fé, inclusive. Isso eu acho que tem tudo a ver com a gente, né? Às vezes a gente coloca um pré-requisito de, cara, a pessoa precisa amadurecer tudo, precisa conhecer todas as doutrinas específicas e apresentar a Deus e apresentar essas doutrinas perfeitas. Enquanto que às vezes Deus vai tocar as pessoas por meio de uma experiência, mas nosso chamado é não deixar apenas a experiência, mas usar da experiência como um meio para apresentar e conhecer o amadurecimento no próprio Senhor, né? É isso aí. Muito bom. E interessante a gente pensar como, de fato, a mensagem do Evangelho foi sendo espalhada de uma forma muito simples, né? Natural. Como você falou, se acomodando até mesmo às limitações de compreensão das pessoas. Ele acredita que pode deixar aqui e a sombra vai curar? Ok. Então, que seja feito assim, né? Então, Deus ele faz milagres até mesmo entendendo a limitação do homem, mas sempre com esse propósito maior, superior. Por isso que quando você vai crescendo na fé, se desenvolver na fé, você deixa de dar ênfase a essas coisas, porque você sabe o quê? Os milagres eles podem acontecer naturalmente a qualquer momento. Havendo fé, havendo convicção do que Deus pode realizar, e também havendo esse alinhamento do coração ao propósito de Deus na vida de serviço, Deus ele vai naturalmente realizando milagres, seja curas, libertações, ou até mesmo promovendo a salvação, que é esse milagre extraordinário que nós celebramos como igreja. Enfim, são poucos versículos que nós estudamos hoje, mas, gente, esses versículos são incríveis, que eles nos dão uma direção clara daquilo que nós iremos ver no próximo, na sequência desse tema. E eu queria só finalizar, Gustavo, falando um pouquinho sobre isso. Será que Deus não realiza mais milagres como fazia antigamente? E aí, Gustavo, o que você pensa sobre isso? Penso que não.
Por mais que eu creio que nessa pergunta exista também uma necessidade de se compreender contextos, né? Por exemplo, você lê Atos e ali Atos é como é que eu posso dizer? Um suco concentrado disso que estava acontecendo. E às vezes você tem a impressão de que toda hora talvez estava tropeçando em um milagre ou algo do tipo, mas não necessariamente. Às vezes acontecia um, depois acontecia outro, aí acontecia um outro grande movimento, só que é justamente um livro que compila num condensado essa mensagem poderosa do início da história da igreja. Mas hoje, de igual forma ali, se você pegar e for escrever um livro da ação poderosa do Espírito Santo de Deus por meio da igreja de Jesus Cristo, como o Rob falou no início, você também vai se preocupar em levantar dados daquilo que Deus está fazendo à nossa volta e você vai escrever um compilado e você vai ler aquilo e vai falar, é um concentrado de milagres e ações maravilhosas de Deus, entende? Então eu vejo que por um lado, às vezes talvez é uma falsa impressão, também de uma leitura um pouco superficial, às vezes, do texto, mas por outro lado também, eu acho que é um problema nosso hoje do que a gente define como milagre ou não, né? Porque até às vezes numa mentalidade às vezes mais científica ou mais crítica a respeito, por exemplo, né? Parto de uma criança ou uma cirurgia bem realizada, coisas que acontecem no nosso cotidiano, pessoas que são curadas às vezes através de algum tratamento junto com algumas outras coisas, mas que teve também ação da igreja, oração, enfim. A gente tende sempre a dar justificativas meramente naturais para tudo, justificar tudo pela lógica natural. E se esquece também de olhar com o olhar da fé, olhar com o olhar do milagre para coisas que às vezes são bem naturais, mas que são um milagre. O milagre da vida, enfim, tantas outras coisas. E, por outro lado, questões sobrenaturais, eu acho que a gente deixa de compartilhar, deixa de falar também, às vezes por medo de ser julgado ou ser taxado como uma pessoa, sei lá, ingênua ou algo do tipo, mas às vezes também, por outro lado, simplesmente por um acúmulo ou um excesso de informação e acaba se perdendo essas coisas maravilhosas, graciosas, milagrosas que Deus faz no nosso meio. Tanto que nem o Rob disse, né, a gente ter falado lá dos 160 batismos, por que também a gente lê testemunhos quando a gente está batizando como igreja? Por que a gente ressalta isso? Por que a gente filma, grava, divulga, publica? Para mostrar que Deus está vivo e continua realizando milagres, continua fazendo a sua ação poderosa, né? É isso aí, pessoal. Excelente resposta sobre esse assunto. Dentro do que nós estudamos, fica muito evidente que essa experiência ela não foi limitada. Aliás, dentro do que você vê na Bíblia como um todo, né? A experiência de viver milagres, intervenções sobrenaturais, não foi limitada por Deus. Portanto, o Espírito Santo continua realizando milagres, Deus continua enviando seus anjos para promover serviço ao seu povo. Enfim, Deus é o mesmo, sua igreja é a mesma e nós vivenciamos ainda seus milagres. O único fator que precisa ficar muito evidente sempre é o que Deus tem como propósito em tudo isso. E, obviamente, quando não vivemos um milagre, nós que cremos, como, por exemplo, uma cura de um câncer ou uma cura de uma doença que a pessoa tem desde o seu nascimento, quando não vivenciamos esse milagre de Deus, é porque certamente Deus quer realizar algo através desse espinho na carne, desse período difícil de sofrimento que será o de suportar a doença e essa dor. Diante disso que nós entendemos, Deus é o mesmo, continua realizando milagres, precisamos crer nisso, orar por isso e confiar que o Senhor sabe como administrar a nossa oração, concedendo esse milagre ou não. Isso eu acho muito interessante, né? Só ainda um parênteses, né? Apóstolo Paulo, né? Quantas pessoas foram curadas através do ministério do apóstolo Paulo? Sim. Quantos milagres foram realizados? E ainda assim ele tinha o seu espinho na carne, né? Então, eu imagino até talvez algum momento de crise ou de dificuldade do apóstolo Paulo, às vezes vindo uma tentação na sua mente, né? Do tipo assim, mas eu orei já por tantas pessoas que foram curadas, eu tô aqui com os outros apóstolos orando por mim, parece que esse espinho da carne não sai, enfim, né? Questionamentos de coisas que estão na soberania e no controle de Deus e que a gente é chamado a, mesmo e apesar disso, né, mesmo com o espinho na carne, o apóstolo Paulo não deixou de continuar crendo e promovendo, sendo instrumento de cura e milagre na vida de outros por meio da ação do Espírito Santo. É isso aí, pessoal. E aí, gostaram do estudo de hoje? Comentem aqui embaixo se vocês gostaram, o que chamou a atenção de vocês. Se Deus falou algo com você através desse estudo,
comenta aqui embaixo, é muito importante isso para nós. Muito bom, Gustavo. Bom Tamo demais. junto. Semana que vem estamos de volta, né? Vamos sim, no tema Atos aí. Vai ser bom demais continuar falando disso. Maravilha. Bem empolgado. Também, muito empolgado, gente. Bom demais estar com vocês. Que Deus abençoe muito vocês e até o próximo estudo bíblico. Valeu.